voltamos ao Horizonte Debate. E antes de retomarmos a discussão, eu gostaria de deixar um recado. Já começou a ser distribuída entre todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade a edição de abril da revista Faço Parte. Na capa, a revista traz uma matéria sobre a revitalização da Igreja Nova das Romarias, que fica no Santuário da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Seja você também um colaborador da Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, e receba em casa a revista Faço Parte. Informações no telefone 33 19 6111. Professores, crise política. Como que o sujeito, professor Robson, no início do programa o senhor colocou isso? Fazer política dentro da ética da casa, dentro da ética das associações que as pessoas estão. Se você não faz política na sua associação comunitária, na sua paróquia, dificilmente você vai dar conta no condomínio. Como é que funciona essa participação? O sujeito que não faz isso, ele consegue entender o processo macro como um todo? Isso é muito importante porque, conectando com o nosso tema das manifestações, às vezes as pessoas, legitimamente, não tem nada contra isso, vão às ruas manifestarem sem saber muito o que estão fazendo, sem nenhum compromisso com aquilo que eles estão lutando. Isso é muito comum, inclusive, nas manifestações do ano de 2013, né? Quer dizer, você tinha grupos difusos, com pautas das mais diversificadas e, obviamente, né, como já foi dito aqui, esses vários grupos meio difusos e sem uma pauta específica foram capturados por outros grupos mais bem organizados e com muitos interesses. Então, é preciso que as pessoas entendam que a política ela não se dá somente em momentos específicos e sem lastros com a vida das pessoas, com a vida de cada um de nós. O ideal é que a pessoa ela tenha uma participação política, um compromisso, que ele se dá no seu cotidiano. E é claro que quando você está na sua casa, as relações de poder é uma questão de relação política, no seu trabalho, na sua comunidade. A questão de uma democracia representativa, que se dá, por exemplo, através do processo eleitoral, não basta simplesmente votar, mas é preciso escolher com muita clareza aquele que nós confiamos o nosso voto, mas também acompanhar posteriormente o eleito. É isso que faz com que uma democracia vá amadurecendo. A nossa responsabilidade com os processos eleitorais, políticos, com a micropolítica do espaço cotidiano, para que a gente também, nessa macropolítica, tenha posições mais claras. Aquela pessoa que não sabe discutir as relações de poder dentro de casa, provavelmente ela vai ter uma leitura equivocada das relações de poder no universo maior, ou ela vai ser uma pessoa que vai na onda do que os outros estão dizendo. Flávio, você é crente, otimista, assim, com relação ao que vai emergir disso? As pessoas na rua, todo esse movimento, você acredita que será diferente da Manipulite, das mãos limpas na Itália, por exemplo? Eu sou um otimista por natureza e também sou alguém que acredita no sistema hoje vigente, o sistema desenhado pelo Constituinte de 88, né, a Constituição que restabeleceu a democracia. E esse sistema é o sistema que, por exemplo, estabeleceu a democracia representativa. A democracia representativa essa que nós tivemos dentro da Ordem dos Advogados quando da tomada da decisão, e aí até fazendo esclarecimento ao professor Robson, né, somos 1 milhão de advogados em todo o país, então é evidente que haverá centenas, dezenas e até alguns milhares que estarão insatisfeitos com a decisão que foi tomada e tem todo o direito de estar insatisfeitos, tem todo o direito de reverberar isso. Mas é uma decisão que foi tomada por maioria, por aqueles que foram por eles mesmos eleitos, a maioria eleita recentemente nas eleições da Ordem dos Advogados. Essa é a democracia representativa, esse é o sistema vigente de democracia representativa desenhado pelo Constituinte de 88. Então, portanto, a mesma coisa eu reflito e coloco a discussão também no plano do debate pelo processo de impeachment, né? Assim, o povo está nas ruas, uma determinada classe, como foi bem delineado aqui, uma outra determinada classe também defendendo as suas ideias, mas estão lá os seus representantes, que foram eleitos por todos os eleitores. Recentemente, os mesmos eleitores que reconduziram a presidente da República ao seu segundo mandato são os eleitores que colocaram lá os parlamentares que estão lá para decidir o futuro desse processo, né, do processo de impedimento que aí se encaminha. Então, eu acredito mesmo, como otimista que sou,
que qualquer que seja a decisão, e não vou fazer aqui nenhum juízo de valor acerca da procedência ou não procedência do pedido, eu acho que isso é um julgamento soberano que será feito não pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados compete decidir se há indício suficiente para o processamento do pedido, e sim pelo Senado Federal. É o Senado Federal que soberanamente, em sendo convocado, em sendo autorizado pela Câmara dos Deputados, é que vai fazer o julgamento de mérito se existiu ou não existiu o crime de responsabilidade. Eu tenho medo de que, saindo da direção do juiz Eduardo Cunha, que caiamos na direção do juiz Renan Calheiros. Eu acho que estamos muito mal representados. Professor Rogério, há caminho? O senhor é otimista com relação a isso? Ou o que o manifestante tem que fazer para poder tentar melhorar o processo? Em geral, eu sou otimista, mas eu vou dizer que nesse momento eu estou bastante pessimista. Eu acho que a gente tem bons indícios para ser pessimistas. O jogo está marcado? Não, eu digo, independentemente, assumindo essa mesma posição do Flávio, independentemente do desenlace dessa crise, eu acho que nós estamos caminhando assim para anos de instabilidade. E é difícil listar as causas que nos conduziram a esse estado. Eu mesmo sempre fui um adepto, né, fervoroso da convicção de que as nossas instituições eram estáveis, e hoje eu duvido um pouco disso. Eu acho que houve excessos na Polícia Federal, houve excessos no Ministério Público, houve excessos na condução da Lava Jato, que teria sido uma coisa que poderia ter sido muito positiva para a cultura política brasileira. Né? O problema da Lava Jato é um problema que surgiu em função do nosso sistema político, da incompetência dos atores políticos de fazer reforma política a tempo de evitar essa catástrofe. Nosso sistema político está ameaçado de implosão. Né? Nós podemos, de fato... seria essa implosão? Essa implosão por exemplo, uma coisa muito interessante no perfil dos manifestantes, que eu vou chamar de amplo espectro de direita, é o fato deles não se sentirem representados. Né? Então, por exemplo, um dado interessante é que, em 2015, eles ainda se associavam muito ao PSDB, a maior parte deles foi eleitora do Aécio Neves, né, votou no Aécio Neves em 2014. Em 2015 eram 37% que se sentiam representados pelo PSDB e hoje acho que 20%. Né? Então, tem uma queda drástica num grupo específico que foi à rua inicialmente. E aqui eu não consigo não fazer uma crítica ao senador Aécio Neves, que ele foi de uma irresponsabilidade imensa ao questionar desde o primeiro minuto a legitimidade da vitória da presidenta Dilma. Né? Isso foi inicialmente de uma deselegância e depois de uma falta de senso de democracia, sequer um telefonema para parabenizá-lo pela vitória, e no dia seguinte ele já entrou com o processo dizendo que as urnas tinham sido fraudadas. Ele sabia muito bem que isso é impossível. Então, nós vivemos um terceiro turno incessante desde a eleição de 2014, e obviamente que as ruas são alimentadas pela irresponsabilidade das lideranças. Eu posso dizer a favor do senador Aécio Neves que a irresponsabilidade ela está universalmente difundida no meio político. Né? As nossas lideranças políticas têm agido de forma muito irresponsável. Sim. Então, elas contribuíram para esse cenário de instabilidade. Então, hoje nós temos um país polarizado nesses grupos que, de fato, têm voz. Eu agora, hoje mesmo, estava esperando uma pesquisa de um grupo de São Paulo muito interessante sobre redes sociais, em que ele descobriu uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os manifestantes do dia 13 e os manifestantes do dia 18, eles não se cruzam em lugar nenhum do ponto de vista da produção das suas fontes de informação, dos textos que eles leem, dos sites que eles frequentam. Eles habitam universos paralelos. Nós temos multidões na rua que habitam universos paralelos. Professor Rogério, só para mim tentar fechar, professor Robson, o senhor é otimista? De forma bem concisa. Eu sou otimista, mas eu também quero ser bastante realista, né? E eu acho que o cenário é um cenário terrível, porque num sistema de democracia, a melhor saída seria uma saída política negociada.
uma recomposição mínima das estruturas políticas e partidárias para propor uma saída que mantivesse o governo atual e que, inclusive, desse tempo para que as oposições que não têm projeto de governo de país pudessem disputar nas urnas, que o cidadão, em última análise, é que deveria fazer. Numa democracia, quando as instituições políticas estão destruídas, a perspectiva é muito ruim. O cenário para o futuro ele será muito nebuloso, com certeza. Flávio, Robson, Rogério, obrigado pela presença de vocês. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Obrigado pela sua companhia e esse debate, ele definitivamente se estende aí na sua casa. Qual é a sua ação política? Um abraço e até o próximo programa. Tchau.